Oi, gente. Oi, turma 101, tudo bom com vocês? Aqui é a Rafaela, professora de Geografia, e na aula de hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos do capítulo 5, que, como vocês já sabem, né, tem como tema Brasil, visão física e econômica. Vamos nessa? Deixa eu diminuir aqui para facilitar a nossa vida. Então, vamos lá. Como vocês já sabem, né, galera? A ideia da visão física, né, que está até no título do nosso capítulo, ela vai abarcar, basicamente, clima, vegetação, relevo, hidrografia. Nós já vimos isso, né? E encerramos também a última aula falando sobre as grandes cidades brasileiras. Como vocês sabem, né, o Brasil é um país de dimensões continentais, né, um país enorme. Nós vamos ter diversas cidades importantes, metrópoles regionais, mas na última aula nos destacamos, né, nos dedicamos a entender mais sobre São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Ponto de partida da nossa aula de hoje, que inclusive o conteúdo vocês vão encontrar nas páginas 18 e 19, vai ser entender um pouco da indústria do Brasil, certo? Então, vamos contextualizar essa indústria brasileira, certo? O Brasil é um dos países subdesenvolvidos mais industrializados do mundo. O que eu quero dizer com isso, galera? Que o Brasil ainda tem muito a avançar e se desenvolver economicamente e industrialmente, porém, ele se destaca dentre o grupo dos países subdesenvolvidos como sendo um dos mais industrializados, certo? A gente pontua, né, que ali por volta de 1990, o setor industrial ele era concentrado, principalmente, né, na região das capitais do Rio de Janeiro e de São Paulo, próximo ali, né, às redes ferroviárias, redes, né, que possibilitam o escoamento da produção. Só que, com o desenvolvimento das redes rodoviárias, das redes ferroviárias, o setor industrial, né, ele vai passar por um processo chamado de descentralização. O que é isso? Basicamente, com o passar dos anos, as cidades vizinhas cresceram e atraíram essas indústrias para as suas áreas, né? Porque a expansão das redes rodoviárias vai viabilizar também o escoamento dessa produção. Então, apesar de a região sudeste ainda concentrar a maior quantidade de indústrias do país, nós vamos ter, né, nós vamos perceber um crescimento industrial acontecendo em outras cidades, né, fora desse eixo Rio de São Paulo, em outras regiões para além do Sudeste, certo? Além disso, a gente pontua, né, que após a Segunda Guerra Mundial, o desenvolvimento da indústria foi acelerado com a chegada de empresas multinacionais aqui no Brasil. Para a gente entender melhor da indústria no nosso país, vamos ver, né, vamos estudar uma das regiões, né? Vamos ver as indústrias pelas regiões. Como vocês já sabem, né, a região sudeste é aquela que concentra a maior quantidade de indústrias no país, sendo São Paulo o estado que concentra a maior quantidade de indústrias e, com isso, né, como consequência dessa concentração industrial, ela vai trazer investimentos, principalmente nos setores ligados, né, à alta tecnologia. Em São Paulo, né, a gente vai ter indústrias de tecnologia, de biotecnologia, de biocombustível e também as automobilísticas. Inclusive, as automobilísticas são um exemplo de indústria, né, que passa por esse processo de descentralização. Elas começaram a se instalar, né, em outros estados, como, por exemplo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, tá? Quando a gente fala de Minas Gerais, a gente vai ver, né, que em Minas fica a maior concentração de indústrias siderúrgicas do país e é o segundo estado com maior valor na produção industrial, tá? Além disso, a indústria de Minas Gerais vai ter um destaque na produção mineral, né, na produção de minérios nacional, e também vai se destacar dentro da construção civil, porque Minas possui, né, a maior produção de cimento do Brasil. Por fim, Rio de Janeiro, né, nosso estado, a gente percebe, né, que ao longo dos últimos anos o Rio ele teve, né,
uma queda na participação da indústria perante o cenário nacional, mas temos ainda grandes destaques, né? O polo gás químico de Duque de Caxias, indústrias de sal lá na região dos lagos, indústrias têxtil, automobilísticas, beleza? Quando a gente fala da região sul, a gente percebe, né, que o Rio Grande do Sul é o terceiro estado com a maior participação na produção industrial no Brasil. Vai possuir, né, fábricas ligadas a artigos de couro, de calçados, vinícolas, né, vinícolas que também vai estar ligada ali à atividade turística no Rio Grande do Sul, polo metalúrgico, polo químico. Já o Paraná é o quinto estado com maior participação na produção industrial do Brasil, se destaca, né, nas indústrias madeireiras e mecânicas. Por fim, né, na região sul, a gente vai falar de Santa Catarina, possui a maior produção industrial de móveis do Brasil, ou seja, Santa Catarina é um polo moveleiro, além de possuir indústrias carboquímicas e agroindustriais, certo? Quando a gente fala da indústria na região Nordeste, a gente tem que fazer uma contextualização, né? Ali na década de 1960, o governo federal criou a SUDENE. O que é a SUDENE? Superintendência do Desenvolvimento no Nordeste. Basicamente, é um programa, né, que tinha como objetivo atrair indústrias para o Nordeste, né, através de incentivos fiscais, para poder fomentar o crescimento da região. O setor industrial cresceu, né, aliado à construção de usinas hidrelétricas, ou seja, a oferta de energia para poder abastecer essas indústrias, e também, né, pela presença de mão de obra abundante, como sendo mais um diferencial, né, para atrair essas indústrias para a região. A Bahia é o maior produtor industrial do Nordeste, né, polo petroquímico sendo a principal fonte de receita do estado. O Ceará está em passado por um crescimento industrial, destaque ao polo têxtil. Pernambuco, nós vamos destacar, né, o complexo industrial do Suape, que tem um porto, né, que é o Porto de Suape, então o destaque fica para a indústria naval. Na Paraíba, ali na região de Campina Grande, a gente vai ter um dos maiores polos tecnológicos da América Latina. E, né, gente, a região Nordeste, composta por 9 estados, nos demais estados que a gente não citou, a indústria vai ter uma participação menor, tá? Na região Norte, também vamos contextualizar, né? Ali, por volta de 1977, o governo federal implantou a Zona Franca de Manaus, certo? No estado do Amazonas, para poder promover o crescimento industrial na região, tá? De uma forma geral, a infraestrutura regional, né, industrial da região norte ainda é pequena. A gente vai destacar, né, a presença de indústrias de eletrônica, informática, motos e também do setor madeireiro. Por conta da Zona Franca de Manaus, o Amazonas vai ser o estado mais envolvido da região norte. Por fim, né, vamos falar da região centro-oeste. Quando a gente fala da indústria na região centro-oeste, a gente tem que lembrar, né, das atividades ligadas ao agronegócio, tá bom? Goiás é o estado mais industrializado, vão possuir indústrias automotivas, alimentícias, farmacêuticas. Em Mato Grosso vai ser onde o polo agroindustrial vai bombar com mais intensidade, né, além do polo têxtil. E no Mato Grosso do Sul, a gente vai ter indústrias de extrativismo mineral, além de celulose e papel. Beleza, gente? Saindo um pouco da indústria, né, mas ainda falando de Brasil, não tem como estudar Brasil e não falar da agricultura, certo? A agricultura é uma das principais atividades econômicas aqui do nosso país, tá? Tem uma importância fundamental na economia, então, quando a gente fala de indústria, de economia, de desenvolvimento no Brasil, a gente fala de agricultura. Desde que os portugueses aqui chegaram, né, nós temos atividades ligadas à agricultura no nosso país. No século XVI, a gente pontua, né, a importância de cana-de-açúcar. No século XIX, o café, né, foi o maior produto de exportação ali no século XIX, século XX. E, atualmente, como eu já mencionei, o agronegócio ele vai ter um papel fundamental na economia brasileira, certo? O Brasil é o terceiro lugar, né, em exportação mundial, fica atrás apenas dos Estados Unidos na primeira colocação e da União Europeia na segunda. Mais da metade da produção agropecuária brasileira fica localizada ali no centro-sul do Brasil,
certo? Alguns produtos, né, agropecuários líderes em exportação aqui no Brasil, vocês estão vendo aí no nosso slide. Esses dados são de outubro de 2019. A gente vai ter açúcar, carne de frango, celulose, farelo de soja, carne bovina e também café em grão, tá? Por fim, gente, vamos falar sobre o IDH, sobre o Índice de Desenvolvimento Humano. O que é o IDH? Basicamente, é uma medida, uma estatística usada para analisar a qualidade de vida da população. O IDH ele é calculado considerando 3 pilares, né, 3 itens básicos. Basicamente, a saúde, né, levando a educação, a expectativa de vida ao nascer, a educação e a renda, tá? O Brasil, né, dentro do contexto mundo, o Brasil vai estar na posição 79, certo? Ele está nessa posição ali há cerca de 3 anos, então está estagnado quanto, né, a esses dados levados em consideração para calcular o desenvolvimento humano. Já quando a gente fala de dentro do Brasil, né, a gente vai destacar São Caetano do Sul, tendo o melhor IDH, inclusive uma fotinho dele aí que está ilustrando o nosso slide, seguida, né, por Águas de São Pedro, também em São Paulo, beleza? Aí deixa eu abrir aqui, galera, para a gente poder fixar os conteúdos vistos na aula de hoje. Vamos fazer exercícios diversos número 10, na página, né, ali nas páginas 19 e 20, e vamos ter a nossa atividade devolutiva número 3. O que vocês vão fazer, galera? Explicar o processo de descentralização industrial que está ocorrendo no Brasil. Essa explicação, pessoal, tem que ter no mínimo 20 linhas. Se atentem aos parâmetros pedidos, tá? Se atentem até esse tamanho que a gente está combinando, para vocês não perderem ponto de bobeira, tá bom? Caprichem. A gente fica por aqui. Um beijo, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.